Olá, bem-vindo ao canal Alma Luz. Ficamos muito felizes com a presença de todos aqueles que têm a escolha e escolhem ficar aqui conosco para mais um Evangelho no Lar. Nós estamos no Evangelho de Mateus, seguimos lendo versículo por versículo. Hoje vamos quebrar um pouquinho essa regra, porque vai ser necessário ler 2 versículos, mas é justamente para que a gente possa ter um maior entendimento e um maior aproveitamento da leitura que vai ser feita. Então, continuem aí conosco, que vai ser bom e importante, como todos os outros versículos passados e futuros. Então, para quem não nos conhece, estamos aí já há algumas semanas, partindo já para o nosso segundo mês, fazendo o Evangelho no Lar, no formato de estudo do próprio Evangelho, seguindo versículo a versículo, lendo cada um deles e tentando realmente extrair de cada um todas as lições, ou todas seria, acho que, né, um pouquinho demais da nossa parte. A gente tenta extrair o máximo de lições possíveis para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o entendimento da espiritualidade, da importância desse momento da Terra, da importância de se espiritualizar, de fortalecer o nosso músculo do espírito, como a gente fala aqui, né? E a gente convida todos vocês que têm interesse no tema a estarem conosco, acompanharem conosco, vai ser um prazer. Ou se você está aqui só porque te interessa o assunto Evangelho no Lar e você gostaria de saber como fazer, ainda não tem certeza de como que deve ser a estrutura e tudo mais, a gente tem no canal um vídeo que se chama Como e Por que Fazer o Evangelho no Lar. Recomendo bastante, porque eu acho que é uma ferramenta muito legal que pode dar aí alguma luz justamente em como, né, colocar em prática essa luz dentro do nosso lar, que é o Evangelho no Lar, e mais do que isso, né, um pouquinho de explicação da importância disso para o lar de todos nós no planeta Terra. Bom seria se todos os lares, ou 30% dos lares, fizessem o Evangelho no Lar. Acho que a gente estaria já, ó, num outro patamar. Mas a gente está seguindo para isso, contamos com a presença de vocês. Se quiserem então ficar aqui com a gente, vai ser uma honra, tá bom? Vinha de Luz, o livrinho de mensagens que a gente lê sempre no começo, é um livrinho de Chico Xavier e Emmanuel. E a gente vai ler hoje a mensagem de número 45, Necessidade Essencial. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Isso é uma frase de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperava as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém,
de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Muito bem. Nós vamos fazer a nossa oração nesse momento e convidamos então a todos a fecharem os olhos para que a gente possa se conectar com a espiritualidade que já se encontra no nosso ambiente. E a gente vai respirando devagarzinho, se permitindo envolver pelos eflúvios salutares que foram, sim, preparados por esses amigos que nos acompanham e nos amparam para que estejamos firmes no desejo de fazer o Evangelho no nosso lar. Nós agradecemos a todos vocês que se prontificam e se destacam a estar aqui conosco, nos inspiram e nos protegem e protegem o ambiente sempre. E juntos nós elevamos um pensamento ao nosso Mestre Jesus. Mestre amado, nós pedimos a sua presença aqui nesse momento, nos inspirando, nos protegendo também, nos guiando como sempre, para que essa força interior que a gente vai criando ao se aproximar da sua mensagem e começar colocá-la em prática na nossa vida, que ela vá também despertando em nós a fé viva e necessária para enfrentar qualquer obstáculo na nossa vida, na certeza absoluta de que não estamos sozinhos, não estamos desamparados, por mais que o nosso redor possa estar falando diferente, por mais que estejamos aparentemente sozinhos e que a dor e o sofrimento sejam atrozes, que não nos esquecemos que somos muito mais do que um corpo físico, somos espíritos imortais, amparados e protegidos pela espiritualidade superior em nome do nosso Mestre Jesus. E então nós rogamos, Mestre, que nesses momentos de provação não nos falte a sua mensagem, rogando a nós que aceitemos a fé como ferramenta de enfrentamento de qualquer situação. E a vejamos dessa forma e a exercitemos no nosso dia a dia, sempre na certeza absoluta que se não está sob o nosso controle, está sob o controle do nosso Pai Celestial. Mestre, se conosco hoje sempre, muito obrigada e que assim seja. Pessoal, então tá, vamos lá começar o nosso estudo de hoje. Nós estamos então no Evangelho de Mateus, capítulo 4, no bloco que se chama, na minha Bíblia, Tentação de Jesus Cristo. Claro que esse nome é um nome exclusivo da minha versão, que chique. Mas assim, né, pode ser usada qualquer Bíblia para acompanhar, não tem o menor problema, na internet tem várias, né? E a gente vai ler hoje os versículos de número 5 e de número 6. E assim, como o próprio nome diz, né, falei aqui para vocês, tentação de Jesus Cristo, Jesus realmente está aqui passando por situações as quais a gente já discutiu nos últimos vídeos, né, quando a gente iniciou o capítulo 4, a gente fez aí algumas discussões interessantes a respeito de é possível tentar Jesus? Eu acho que é uma pergunta muito plausível e necessária, então convidamos a todos a irem até os vídeos anteriores para darem uma olhadinha, tá? Mas vamos dar continuação, tá? A gente está então primeiro no versículo de número 5, ele diz o seguinte: Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito:
que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Bom, o diabo, né? Toda vez que a gente vê aqui nos evangelhos essa palavra, a gente acho que já tem um entendimento um pouquinho mais expandido com relação a esses seres que nos rodeiam a todos, e que não são seres criados à parte da criação, que são seres assim como nós e que estão em processo de evolução espiritual, mas que momentaneamente escolheram o caminho diferente, né, valorizando mais a matéria, as posses, e a glória, a vaidade, né, justamente as qualidades das quais a gente está querendo se distanciar ou pelo menos trabalhá-las para que a gente possa exercitar ou desenvolver qualidades que nos aproximem mais da espiritualidade superior. Então é só uma questão de escolha que foi feita por esses seres momentaneamente, mas eles certamente em algum momento da vida vai cair alguma ficha, vão passar por alguma situação que vai fazer com que eles despertem e igualmente, assim como nós, optem por seguir outro caminho. Afinal de contas, quem que não nos garante que nós não éramos os diabos, por exemplo, até na época de Jesus? E aí, dentro desses séculos que nos separam dele, fizemos melhores escolhas e estamos aí agora tentando galgar novos horizontes, novos picos, novas oportunidades, né? Nos elevando à espiritualidade superior. Existe, obviamente, essa possibilidade. Então, a gente precisa, sempre que ler esse tipo de informação, ou ver notícias na televisão, na internet, ou até, né, ao nosso redor, que a gente se conscientize dessa realidade cada vez com mais profundidade, no sentido até de evitar que a gente exteriorize sentimentos de raiva, de ódio, de revolta, quando a gente vê esse tipo de notícia narrada, baseada em atitudes tomadas por pessoas que estão em desequilíbrio, que fizeram outras escolhas para o caminho que os distancia da espiritualidade superior. E obviamente que muitas vezes isso nos traz desequilíbrio, e se isso está trazendo desequilíbrio para você, o convite que fica é se distanciar sim das notícias por um tempo, porque a gente, para nossa saúde espiritual e psíquica, o ideal seria então que a gente realmente só assistisse ou lesse esse tipo de informação se a gente fosse capaz de o fazer de forma tranquila, equilibrada e sendo capaz de externar sentimentos de compaixão, de misericórdia, de amor, tá? Porque essas pessoas todos nós precisamos, inclusive eles precisam de luz nos seus caminhos para caírem em si e perceberem a necessidade de troca de rota, né? Bom, mas voltando aqui para os versículos, né? O versículo 5 diz que o diabo transportou até a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. A gente sabe a importância naquela época do templo para os judeus, para os israelitas, para os hebreus. E aí esse espírito da sombra que está levando aqui teoricamente Jesus para o pináculo do templo, ou seja, lá para cima, né, do templo, ele está sendo motivado por
o seu entendimento da vida, que se baseia na vaidade, que se baseia no poder, que se baseia nas posses materiais. Então, é muito interessante porque ele imagina que vai conseguir tentar Jesus com os seus valores. Os seus valores são justamente aquilo que Jesus já se depurou daquilo. Ele não tem mais necessidade, né, do poder, da vaidade, dos bens materiais. Então ele tá né, latindo para a porta errada. E aí, depois que ele leva Jesus para o pináculo do templo, ele diz que se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em coisa alguma. E de novo, né, ele vem e desafia Jesus. O desafio, que é aquela coisa que todos nós ainda apegados, né, na nossa vaidade, muitas vezes até aceitaríamos o desafio justamente para provar que a gente é melhor, para provar que a gente é maior, para provar que a gente é poderoso. Jesus não tinha que provar nada para ninguém. Jesus não tinha que provar nada para o espírito das sombras, para qualquer espírito das sombras. Né? Ele não precisava disso, não era isso que ia fazer com que as pessoas acreditassem mais ou menos nele. Né? A gente já falou aqui em algumas vezes, Jesus, ele sabia, ele lia o coração das pessoas, então ele, em alguns momentos da vida dele, obviamente que ele fez sim, o que as pessoas chamam de milagres e que a gente, lendo, por exemplo, a obra de Allan Kardec, especialmente a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, a gente consegue realmente ter uma visão diferente daquilo que se chama de milagre. A gente entende que existe uma ciência por trás, que só o que falta para nós é falta de conhecimento, é como se fosse uma equação e o X é aquela informação que está nos faltando porque a gente não consegue entender, não consegue ver, mas ela existe, porque ela está no plano mais espiritual e ao qual nem todos têm acesso, nem todos querem ter acesso, né? Mas ele fazia os milagres quando ele percebia que isso ia ajudar de alguma forma. Como eu disse, ele lia o coração das pessoas. Então, quando os milagres, né, de novo, é aquela situação, para quem desconhece o fenômeno é milagre, para quem passa a conhecê-lo, ele é só mais uma das nossas capacidades espirituais aos quais todos nós temos acesso, só basta desenvolvê-las. E aí ele só as realizava quando ele sabia que ia ser útil, de alguma forma, que ia haver um despertamento, que ia haver um entendimento, que ia haver uma cura, que ia haver uma elevação espiritual. Ele não ia fazer isso para um espírito que ele sabia que só estava usando daquilo justamente como pedra de tropeço, para que ele caísse, para que ele, né, caísse na lábia das sombras e não tem a menor chance disso acontecer com ele, né? E aí ele fala que está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos. Com certeza absoluta isso seria o caso, se fosse necessário. Jesus não ficaria desamparado nunca, de forma nenhuma. Deus não permitiria isso, a espiritualidade superior não permitiria isso, o próprio Jesus não permitiria isso. Assim, as forças espirituais que guiam um espírito dessa hierarquia, dessa envergadura, elas fogem completamente da nossa capacidade de conceber. Então ele é capaz de fazer muito mais coisas do que ele fez aqui, muito mais, que nós somos capazes também, ainda que de forma latente, ainda
Ainda estamos num processo de desenvolvimento e até é bom que assim seja, afinal de contas, nós ainda somos praticamente crianças espirituais. Imagina esse poder todo na mão de algumas pessoas que a gente conhece hoje em dia, né? Que a gente vê aí no noticiário. Não tem menor chance, o menor cabimento, né? Então, é bom que esteja tudo ainda dormente em nós, mas que certamente vai se despertar na hora que precisa ser despertado. Então, assim, essa parte aqui, falando a respeito de Jesus e colocando, né, e desafiando, a gente precisa ser consciente do nosso valor, consciente que a gente não precisa provar nada para ninguém. A única pessoa que precisa saber que a gente é capaz é a gente mesmo. E aí, a hora que a gente precisa disso, a gente esquece, né? A gente tem autoestima baixa, tem medo, falta coragem, né? Mas a hora que a gente tá perante outras pessoas, aí a gente quer provar que a gente que a gente pode. E se vem alguém e falar, imagina, você fez isso? Aí que a gente quer provar mesmo, aí a gente quer deixar muito claro. E isso mostra um apego nosso tão grande a essa vida, a quem nós somos, a nossa, sabe, ao nosso nome, a nossa profissão, a nossa família, a nossa linhagem, a nossa, sabe? É muito pequeno e infantil da nossa parte, infantil espiritualmente falando. Quanto mais a gente segue para um caminho de evolução espiritual, mais a gente tem que dar, que se desapegar desses valores que não nos levam a lugar nenhum, que trazem para a gente um prazer momentâneo, né? Quando a gente consegue provar para alguém que a gente é melhor, provar para alguém que a gente está certo, provar para alguém que o que a gente disse é o correto, isso leva a gente a uma euforia às vezes, né? A um prazer, a uma alegria ali momentânea. Mas isso só está alimentando o monstro dentro da gente, o monstro da vaidade. Que vai fazer com que a gente se veja confrontado novamente com situações como as que nos desafiam, justamente para que a gente vá fortalecendo esse músculo cada vez mais. E não é esse músculo que a gente quer fortalecer, né? A gente falou aqui no começo, a gente quer fortalecer o músculo da espiritualidade, se desapegando desses comportamentos que não nos servem mais. E daí se a pessoa vai pensar que você não sabe? E daí se a pessoa vai pensar que você não pode? Você pode, você sabe que você pode. Não se deixe levar pelas ilusões desse mundo. Elas só servem para fazer com que a gente caia e tenha que fazer um esforço enorme para se levantar de novo. Enorme. E às vezes a gente gasta encarnações para se levantar de novo por causa de momentos que a gente preferiu ter razão. Para não perder a compostura, para não perder a oportunidade de provar para as outras pessoas que a gente é maior, melhor, superior. Jesus ensinando aí pra gente sempre a humildade, humildade, humildade. A vida dele é um grande estudo de caso da humildade e do desapego, né? Que a gente possa interiorizar isso e trazer para a nossa vida, ainda que seja aos poucos. Ninguém está falando para mudar da água para o vinho, da noite para o dia, mas pequenas escolhas já fazem grande diferença, né? Bom, a gente vai fazer então a nossa oração de encerramento. Se tiverem água para fluidificar, pode colocar à disposição que a gente vai pedir por elas também, tá bom?
Mestre amado, gratidão te damos pela sua mensagem, pela sua vida, pela forma como o Senhor foi capaz de caminhar nessa terra, encarnado com todas as tentações e provações, ainda assim não perdeu de foco a sua missão, o que era necessário fazer, se esforçou para dar o exemplo em todos os momentos da sua vida, e mesmo naqueles momentos que são desconhecidos para a gente, porque não estão escritos no Evangelho, a gente tem certeza absoluta que não foram diferentes, que o Senhor não perdeu nenhuma oportunidade de fazer o bem, de ser o bem, e a gente é muito grato por tudo isso, pelas lições, pela inspiração, pelo amparo e pela sua presença nas nossas vidas. Nós pedimos a sua misericórdia, Mestre amado, para que as nossas águas nesse momento possam receber a luz que nós todos precisamos. Nós pedimos a espiritualidade superior que permita que das fontes mais puras e límpidas possam descer até nós nesse momento os eflúvios de luz e de amor e de paz que vão impregnar cada molécula, cada partícula das nossas águas, para que quando a bebamos, estejamos recebendo exatamente aquilo que estejamos precisando. Nós aproveitamos, Mestre amado, para pedir por todos os países do nosso planeta, pelos governantes, por aqueles que fazem as leis, por aqueles que as colocam em prática, que eles sejam tocados pelo sentimento de irmandade, de fraternidade, de solidariedade, de amor ao próximo, compreendendo a necessidade que todos nós temos de sermos amparados, de termos um alimento, de termos um teto, de termos cuidados para a nossa saúde, cuidados com as nossas crianças, cuidados com os nossos idosos, trabalho para todos, oportunidades de se desenvolver nessa vida, para colocar em prática as missões espirituais que todos nós trazemos, que a luz possa tocar a mente e o coração de cada um dos nossos companheiros de jornada aqui na Terra, que são responsáveis por grupamentos de pessoas, países, estados, cidades. Que a luz possa ser maior e os guie para elevação das decisões, e que todos nós que somos submetidos a governos possamos também entender o nosso valor e fazer a nossa parte para que o conjunto da obra saia beneficiado. Muito obrigada, Mestre, pelo seu amparo, pela sua proteção, por nos guiar hoje e sempre. Gratidão. Que assim seja. É isso, pessoal. Nos vemos na próxima, tá bom? Até mais. Tchau.